Agradecemos o convite da Casa Espírita Mãos Unidas. O nosso tema será o Mestre e a Lição. Nós nos baseamos em duas obras, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e os Estudos Espíritas da Joana de Ângeles de Valdo Pereira Franco, no capítulo 25. Vamos iniciar com uma pergunta. Qual o ser que foi esperado, que foi previsto a sua vinda séculos antes, tão aguardado que consultava-se o céu, os astros, porque acreditava-se que era de lá que viria o sinal no momento em que ele nascesse? Só o Mestre Jesus. Através da pergunta 625, feita por Kardec no Livro dos Espíritos, e a resposta dada pelos Espíritos, nós vamos entender o significado da nossa existência, o porquê estamos aqui, qual o sentido da nossa vida. Porque a pergunta é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi Jesus. E no comentário, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está o significado da nossa vinda. Nós estamos aqui neste aperfeiçoamento, nesta busca constante de aprimoramento espiritual, para chegarmos ao nível do Cristo. Muitos de nós ainda colocamos Jesus como um ídolo a ser buscado nas nossas preces, recorrido nas nossas preces através de uma aflição ou no momento de alegria apenas agradecer, mas isso tem um significado muito mais profundo. A resposta, nos dá uma responsabilidade maior da nossa vinda, essa bendita oportunidade reencarnatória. Estamos aqui para chegarmos ao patamar de um Cristo. E Ele nos deixou, através da sua passagem, registrada pelos apóstolos, porque nada escreveu, registrada através de apóstolos que conviveram com ele e outros que se tornaram seus seguidores após a sua partida, para nos dar um norte, para que a nossa caminhada seja segura e firme, seguindo os seus ensinamentos. Na questão 626, só por Jesus foram reveladas leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? A resposta: já não dissemos que elas estão inscritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo os incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Essas leis, as leis divinas, sempre em todas as épocas, foram reveladas. Mas Jesus não é apenas um revelador. Ele veio dar vida à lei divina, vivenciando-a, nos mostrando como vivenciar, como entender as leis como aliadas na nossa vida, para nós adquirirmos o bem-estar e a felicidade que tantos almejamos. É o único caminho para sermos felizes. Então, tudo aquilo que é contrário
as leis divinas nos traz de sabor. E tudo aquilo que fazemos dentro das leis divinas, que é embasada no amor, nós ficamos bem. Então, seguir o Cristo, seguir as suas orientações, buscar no Evangelho o nosso porto seguro e entender na resposta anterior que Jesus é o nosso modelo, que devemos segui-lo nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de conviver, nós vamos, fazer com que a nossa vida tenha um sabor diferente. E aí vamos nos realizando como seres humanos, porque estamos calcados na lei divina, que é a lei de extrema sabedoria e que nos leva a situações cada vez melhores, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Na 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão nos ensinar mais alguma coisa? Terão que nos ensinar mais alguma coisa, além daquilo que o Cristo nos deixou, da sua vivência, da sua passagem por este plano? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Muitos pontos, principalmente nas parábolas, ficou algo que nós não entendíamos na época e que agora, através dos ensinamentos dos Espíritos, as coisas vieram ficar mais claras para nós. Então tivemos toda uma caminhada de progresso intelectual, de progresso em toda a ordem, para nos colocarmos nessa posição de conseguir entender com mais profundidade o significado de certas passagens do Evangelho. Então, a doutrina é extremamente salutar, veio nos auxiliar ao entendimento da mensagem de Jesus. Lá no livro Estudos Espíritas, que tem o título A Nova Era, diz o seguinte: incompreendido desde os primeiros instantes, a sua é a vida dos feitos heróicos, da renúncia, do sacrifício e do supremo amor. Anunciado pelos anjos e por eles assessorados, inaugurou desde o berço o período da humildade em que a vitória do direito se faz legítima ante a prepotência da força. A nova era. Olha o título. Então Jesus veio anunciar uma nova era. No passado, o mais forte era aquele que dominava. Jesus veio trazer a nova era, que o domínio vai ser do amor, que é a força maior do universo. Então, esse supremo amor, esse amor que todos nós estamos convocados a um dia realizar, ser algo normal nas nossas relações, ele exigiu, do passado, heroísmo, renúncia, sacrifícios que ficavam visíveis. Hoje, essa renúncia, o sacrifício, o heroísmo são coisas internas.
sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, fazer com que a nossa vida seja útil para aquele que está do nosso lado. E nas relações, essa busca de interação através dos bons sentimentos, do amor, que nós vamos passar, né, para essa era onde as nossas relações nos darão aquele bem-estar que nós tanto almejamos viver cotidianamente na nossa vida. Escolhendo a meditação, na qual mergulhava no oceano do pensamento divino, dispondo de todos os recursos inimagináveis, preferiu a simplicidade para assinalar a sua presença e mimetizar os que dele se acercavam, sem o que pudessem esquecer jamais. Utilizando-se das expressões comuns, suas palavras adquiriram desconhecida vitalidade. Podendo arregimentar exércitos, chamou 12 companheiros de frágil estrutura cultural e moral, na aparência. Então, continuando a fala da Joana, ela nos reporta que Jesus tinha os momentos em que ele se distanciava dos discípulos, da multidão que o procuravam, e ia buscar na fonte as suas energias, né? Isso é um exemplo para ser seguido. Nós precisamos ter um tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, de nos ligarmos ao alto para sermos beneficiados com os fluidos benéficos que nos inundam quando nós, através da nossa prece, do nosso pensamento, do nosso ser, procuramos nos ligar ao ser maior, ao Criador. Uma característica do mestre que ela coloca aqui, simplicidade. É na simplicidade das coisas da vida, das pequenas ações, da maneira de olhar as coisas que nos cercam, com amor, com ternura, que nós vamos sentir harmonia, equilíbrio interior. Jesus tinha, na sua expressão, por conter todas essas energias boas, positivas, quando ele falava, suas palavras permaneciam. Então, essa sua passagem, né, nos deixou tantos exemplos. Os conquistadores arregimentavam exércitos para conquistas materiais em cima de tristezas, de angústias, de crueldade. Jesus é o conquistador dos nossos corações. Então, através da sua passagem, da sua mensagem, nós vamos encontrar o sentido, o porquê da nossa existência. Seus ditos, seus feitos, horas recordados e estudados, dão a eloquente dimensão da nova era que veio implantar, cujos alicerces são o hálito do amor e o pão da caridade. Libertando as consciências da sombra do egoísmo, conseguiu romper a grilheta dos evos recuados, das eras recuadas, facultando às criaturas a verdadeira visão do mundo e da vida, o legítimo valor das coisas, dos objetos, das posições. Olha que lindo essa passagem em que Joana diz com muita propriedade, né, o que Jesus veio implantar aqui na sua passagem. Os alicerces de uma nova era baseadas no amor e na caridade. E é isso que a doutrina espírita veio reforçar e nos mostrar, que é através
do amor, que nós vamos fazer uma nova era e que tenhamos realmente, não só na teoria, Jesus como modelo e guia, mas que Ele seja o guia e modelo de todas as horas, de todos os instantes da nossa vida. Muita paz.